E eu estava lá em Sudão em 2007 com o comandante da exército indiano, e nós estávamos discutindo dentro de um briefing que foi feito, e falamos então sobre os dois exércitos dentro do norte do Sudão, onde eles estavam discutindo, estávamos tentando resolver as disputas. Então eu posso dizer para você, foi uma boa experiência para assegurar que, ainda que num nível mais alto, os políticos não podiam conversar. Em termos de militares, nós estávamos falando uns com os outros, estávamos tentando resolver os conflitos. Então, durante o meu tempo lá, nós tivemos, durante 40 dias, existia uma tensão entre o norte e o sul, e com todo respeito, nós conseguimos fazer com que tudo, quase tudo, fosse certo. Bom, esses são os tipos de serviços que nós prestamos fora do país. Esse é um dos nossos oficiais legais no Afeganistão. E hoje estou trabalhando na Justiça Militar para operações. Então, estou falando muito, fazendo muito nessa área de política, de pesquisa, de Justiça Militar. Então, o que eu estou fazendo é escrevendo legislações, tanto em inglês quanto em francês, que eu estou ajudando a colocar iniciativas adiante, e para falar sobre uma boa mensagem para o parlamento. Mas é muito importante também, do ponto de vista da política, para poder vir a um seminário como esse, para poder entender um pouco mais sobre as várias abordagens que os países têm adotado para resolver os seus problemas. Então, a última parte da minha fala vai falar sobre a história da legislação que nós abordamos, e eu vou, de maneira muito rápida, dar para vocês alguns pontos mais importantes das mudanças que fizemos no nosso sistema, para falar que nós estamos ainda seguindo toda a Carta de Direitos e Liberdades. E como eu mencionei, em 1982, essa Carta de Liberdade e Direitos não nos dá muita opção. Eu entrei em 1982, foi um ótimo momento. E para cada advogado no Canadá, foi o quê? É uma carta para advogados. E nós descobrimos muito rápido que não era uma carta só para advogados, era uma carta também para as Forças Armadas. E nós tivemos que rever o nosso sistema para fazer melhor. Então, nós demos, em termos de... Em 1984, nós tivemos, em 1992, um trabalho de revisão para assegurar que os juízes seriam nomeados por um período fixo de tempo. E também em 1991, como parte de uma revisão, foi a primeira vez que nós tivemos uma revisão na carta. Nós tivemos que oferecer a possibilidade de dar o direito de apelar. Antes não era possível. Então, nós fizemos isso enquanto o trem estava passando. Nós aproveitamos a oportunidade para dar o direito à apelação. Então, em 1991, enquanto nós estávamos fazendo esse trabalho de revisão, isso aconteceu. E como vocês já sabem, em 1992, nós tivemos a decisão de Genebra. Isso nos permitiu, por exemplo, dar mais independência para o sistema judicial, para os juízes militares, mas também para as cortes e para os oficiais que estão lá para conduzir, por exemplo, medidas disciplinares na corte marcial.
E os 3 oficiais, esses oficiais, eles são selecionados por uma metodologia aleatória. Então, seria essa pessoa ou essa pessoa, como era antes, elas são selecionadas de forma aleatória. E nós achamos que isso era uma boa forma, um bom sistema. Então, nós também... Em 1994, nós tivemos pessoas na Somália e, obviamente, não tinham coisas muito boas lá. E nós tivemos que adaptar o sistema, por exemplo, para assegurar que os oficiais de comando, eles têm uma obrigação para poder colocar as penas e também as acusações. Então, isso foi uma parte do que fizemos. Em 1997, nós tivemos um tipo de grupo de aconselhamento especial do Ministério de Defesa Nacional, dentro do Código de Disciplina, e um outro tipo de grupo de aconselhamento que participou, que foi o chefe Dixon, que também deu um relatório especial e que nos falou sobre como que nós poderíamos nos conduzir. Em 1998, eu tive a felicidade de participar nas mudanças da Lei C-25 e eu gostaria de enfatizar que nós fomos capazes de clarificar na legislação o papel dos atores chaves e também de dar um sistema de defesa que é claramente independente, assim como a cadeia de comando e mesmo do JAG, e que não pode dar diretivas específicas, por exemplo, nesse caso. O JAG pode dar diretivas gerais, e ele já deu 2 diretivas gerais, mas o JAG não pode interferir, porque o acusado precisa ter espaço para a defesa. Então, isso foi alguma coisa que nós acreditamos que foi importante, e esse tipo de valores e de princípios devem estar incorporados na legislação. Então, nós também modernizamos o nosso sistema e tiramos a pena de morte, que ainda estava em lugar até 1998. Por exemplo, no Canadá, a pena de morte para civis, então, foi tirada em 1967. Então, nós aumentamos também a jurisdição sobre transgressões sexuais, para que nós pudéssemos também lidar com isso. Então, quais foram as consequências dessas reformas? E eu gostaria de argumentar que houve consequências imediatas para a reforma. São essas enfatizadas lá em 2 pontos. E, de novo, a questão da transparência, justiça, integridade, transparência dentro do sistema de justiça militar. E eu gostaria de falar, como o meu colega americano falou, sem isso nós não iríamos a lugar nenhum. Em 2003, nós tivemos um requerimento legal para fazermos uma revisão independente. Então, o nosso chefe de justiça, Lamer, que também trabalhou no caso de Nehru em 1992, preparou um relatório compreensivo sobre as mudanças que deveríamos fazer.
E ele fez 88 recomendações e 57 relacionadas à justiça militar, mas também em relação a outras questões. Por exemplo, a polícia militar reclamou um comitê também para a polícia militar e também o recurso que o soldado tem. É todo um processo de apelo, então nós tivemos que renovar isso também. Então, em 2004, nós tentamos, e vocês devem entender que no Canadá, por exemplo, desde 2006 até 2011, houve uma minoria, um governo de minoria no poder. Então, nesse caso, nós tentamos muito para ter mudanças legislativas. E nós vemos aqui na Lei C7, em 2006, e a C45 em 2008, C41 em 2010, e finalmente C15. E agora que nós temos um governo de maioria, nós acreditamos que isso vai adiante. E nós acreditamos que essa legislação vai nos permitir ir adiante na melhor direção possível. Existe, do ponto de vista da política, algumas vezes nós temos que dar na legislação, deixar algumas marcas e dar boas indicações na legislação onde nós vamos. É isso que nós estamos tentando fazer. Para que sejamos transparentes, nós estamos sendo transparentes, mas isso não é uma tarefa fácil. Então, eu vou dar para vocês um exemplo, mais um. Em 2008, a Corte Marcial de Apelações, em um caso específico, Trepanier, eles questionaram o direito de defesa. Então, nós tínhamos 4 tipos de corte marcial. Isso foi questionado. Por quê? Porque o advogado de defesa, ele estava argumentando que isso afeta a defesa plena e resposta do acusado. Então, nós tivemos que reagir claramente, porque a escolha do diretor, da pessoa que faz a defesa, foi muito discricionária. Então, o que nós fizemos foi dar, em termos de legislação, critérios objetivos dados pela lei. Nesse caso, vai ser por esse tipo de corte marcial, dependendo na gravidade da sentença. Esse outro poderia ir para um outro tipo de corte, se é menos sério. Ou, em outros casos, a escolha vai ser do acusado em escolher qual tipo de fórum que ele quer ser julgado. E, da mesma forma, nós pensamos que seria útil para dar também para os juízes militares também jurisdição sobre questões de pré-julgamento. Então, por exemplo, cortes marciais são criadas a cada vez, e sem esses poderes adicionais é difícil de lidar com essas questões todas. E também nós pensamos que era muito importante para nós, quando nós tivemos um painel de 3 ou 4 oficiais. Antes nós tínhamos uma maioria de votos. Nós achamos que isso afetava as questões que tínhamos
que, por exemplo, o acusado tinha que ter espaço suficiente para se defender. Então, nós tínhamos um requerimento de que os painéis deveriam alcançar uma decisão que fosse mais justa e que fosse uma decisão consensual entre todos. E como eu disse, na Lei C-15, e essa lei, na realidade, ainda não passou, mas nós estamos trabalhando nessa direção. E, de novo, só para sumarizar um pouco, nós vamos integrar o princípio de sentença dentro da lei. Nós vamos dar também mais flexibilidade, que vai incluir também outras questões. Nós estamos pensando também sobre ter juízes militares de forma melhor para lidar com cortes marciais, para colocar outras regras também de recurso. E também nós estamos olhando sobre mudar algumas coisas sobre julgamentos sumários, mas a maior parte do trabalho poderia ser feito dentro das regulações que já temos. E nós estamos consultando a cadeia de controle. E se tivermos que mudar isso vai ser chave para ser feito. E nós estamos também dando flexibilidade em relação a todo esse processo de sentença na hora de trabalhar com civis. A última vez que julgamos um civil foi em 1994. Mas esses casos podem ocorrer em qualquer lugar, por exemplo, em campo, e precisamos estar atentos em relação a isso. Estamos pensando sobre isso. Então, nós estamos falando sobre a flexibilidade na hora de dar uma sentença nesse aspecto específico. E, finalmente, nós temos também uma lei que está sendo discutida no parlamento que estava falando sobre as cortes marciais de apelação. Isso foi feito em junho de 2011 e que nos deu 6 meses para corrigir o sistema. E nós estamos, ou deveríamos estar atentos agora, no dia 1º de dezembro, para mudar isso. Basicamente, é para assegurar que os juízes são nomeados até a aposentadoria. Agora são apenas 5 anos. Então, nós os renomeamos. Why? Por quê? Porque nós acreditamos que isso é necessário para que o acusado possa, então, estar dentro das normas da Carta de Direitos que nós temos no Canadá. Então, os juízes militares são oficiais também. Eles têm que ser colocados em campo. Eles não podem ter nenhum tipo de limitação na hora de ir a campo. Então, isso é o que nós acreditamos. E o parlamento já nos disse quase sim, é uma boa forma de proceder. Então, não temos mais opção agora. Então, eu só quero lembrar vocês que em 2003, e nós tivemos uma lei em 2006, nós queríamos fazer isso, mas por causa da questão de minoria no parlamento, nós estávamos presos para fazer isso. Então, eu acho que isso agora é um grande passo adiante para nós, e nós temos que olhar também para o nosso sistema para mudar em relação aos nossos comandantes. Estamos olhando para isso agora, para ver que nós temos uma política boa sendo feita. Então, agora estamos trabalhando nisso. Bom, eu estou dando para vocês alguns websites que vocês podem estar interessados.
Existe muita informação nas forças canadenses, no escritório do JAG, e que vai dar para vocês informação sobre o nosso sistema e o conteúdo da minha palestra de hoje e o que nós fazemos quando se fala sobre justiça militar e no contexto operacional também. Então, vocês têm também o website também do juiz-chefe militar e também da Corte de Apelos Marciais, onde todas as decisões são levadas e são colocadas todas online. Então, infelizmente, estar aqui no Brasil... Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil, antes das Olimpíadas e da Copa do Mundo. E eu queria só mostrar essa é a nossa taça pro hockey, que é o nosso esporte nacional. Então, esse é uma pessoa, um oficial no Afeganistão com uma taça de hockey. Então, nós estávamos felizes de ter a nossa taça lá. Foi, então, o nosso time de hockey que jogou conosco. Então, eu espero que eu tenha dado para vocês uma visão geral da justiça militar no Canadá. E eu espero que eu tenha chamado a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha dado para vocês algumas abordagens que vocês podem, às vezes, não considerar. Cada país tem o seu tipo de sistema legal, eu sei disso, e estamos todos trabalhando, no caso no Canadá, para fazer coisas melhores, nunca é sempre muito fácil. E eu estarei feliz em responder quaisquer questões que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Edmundo, nosso juiz auditor aposentado deseja formular uma questão. Eu gostaria de cumprimentar o palestrante pela sua oportuna e bem articulada exposição. Tive o privilégio de há 2 anos estar no Canadá, visitando o Poder Judiciário daquele país. Estive em Toronto, em Quebec, em Ottawa e em Montreal. E saí de lá impressionado pela respeitabilidade que o judiciário tem perante a sociedade. Me impressionei ainda mais pela capacidade de os advogados resolverem quase que 60% dos litígios da sociedade em seus escritórios. Vale dizer, diferente do Brasil, o advogado brasileiro, aliás, o advogado canadense, tem essa capacidade de resolver os litígios, contribuindo assim para a redução das demandas no Poder Judiciário. Creio que essa sintonia do judiciário com o que pensa a sociedade, com o que sente a sociedade, é o fator que legitima o exercício do Poder Judiciário no Canadá. Devo dizer que, como diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros e coordenador das Justiças Militares, temos lutado muito para que o judiciário brasileiro possa trabalhar e possa realizar sua atividade em sintonia com o que pensa o seu povo e o seu país e a sociedade. Porque creio que reside aí o fator da sua legitimação. Porque se a legitimação formal decorre da Constituição, a legitimação material e substancial decorre dessa vinculação, dessa sintonia, dessa relação. De sorte que eu realmente gostaria de saber qual o segredo para que o Poder Judiciário canadense goze de tanto respeito, de tanta consideração, a ponto-se um deputado buscar contato
com o judiciário, com o juiz, fazer um contato com o juiz, pedindo isso ou aquilo, ele é capaz de perder o mandato, porque essa sua iniciativa consiste em um desrespeito ao juiz, ao Poder Judiciário. Muito obrigado. Então, a informação, é bastante informação. Então, a independência da justiça militar ou de qualquer sistema de justiça é fundamental. E a interferência de outros poderes, por exemplo, executivo ou legislativo, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um quarto poder que é a imprensa. É muito importante que os juízes que tenham clareza em relação aos seus trabalhos e à sua jurisdição. E eu vou dar para você um pequeno exemplo. Nós tivemos todo ano no Canadá um treinamento para, por exemplo, os nossos oficiais legais. E nós temos o privilégio de termos a Suprema Corte no Canadá no nosso treinamento. E, obviamente, o juiz não pode falar, ele precisa ser reservado. E ele escolheu nos visitar e falar conosco, mas ele tem que falar sobre questão de procedimento, sobre os seus valores. Mas eles, eu deveria dizer, eles estão mais e mais envolvidos na comunidade, mas sabendo que existe uma tarefa de serem reservados também. Então existe uma linha tênue aí para respeitar. E cada juiz, eu acho que eles têm conferências, eles falam sobre isso, como abordar essa questão, e não existe certo ou errado nesse caso. Eu diria que existem circunstâncias onde são cinza, onde eles devem ser reservados, e isso deveria ser a norma. Mas isso é verdade. Na minha carreira, eu estava na prática civil antes. É muito importante que os juízes sejam justos e percebidos como justos. E eu estava, e é uma plataforma privilegiada aqui, mas antes eu tive o privilégio de ser o primeiro oficial legal no caso das Forças Armadas e que questionou a independência de cortes marciais. E eu acho que eu fiz isso de forma correta e nós... Depois disso, houve uma decisão de se mudar adiante e de reafirmar a questão da jurisdição militar. Então, esses são valores que eu acho que são importantes e que nós deveríamos... Nós não temos opção, elas estão na Constituição, na seção 11 da Constituição, onde nós temos que... Por exemplo, que existe o direito da pessoa ser julgada por um sistema justo, um tribunal justo. Então, eu acho que é isso. Desculpa pela resposta longa. Alguma outra questão? Nós já estamos no final dos nossos trabalhos. Nós gostaríamos de enaltecer a palestra que ouvimos. Tivemos o privilégio de, neste último tempo, ouvir o tenente-coronel André Joseph Philippe Dufour, que nos trouxe muito importantes, muito valiosas informações a respeito do sistema de justiça militar do Canadá. Embora a nossa justiça esteja organizada tradicionalmente sob a influência
do sistema romano-germânico e a Justiça Militar do Canadá descenda ou orientada pelo sistema anglo-saxão, nós verificamos que existem alguns pontos de convergência bastante relevantes. Por exemplo, aqui os bens tutelados pela Justiça Militar são essencialmente a hierarquia e a disciplina, e os bens tutelados principalmente pela Justiça Militar do Canadá são a disciplina, a moral e a eficiência. Quer dizer, muito próximos. Por outro lado, o senhor nos trouxe também algumas experiências muito valiosas a respeito das problemáticas enfrentadas quando operando sob o sistema da ONU, sujeito a outras normas, e são problemas que nós temos que pensar, porque o Brasil cada vez mais está engajado nessas missões de paz, e ali podem surgir problemas de difícil ou de complexa solução do ponto de vista jurídico, qual o sistema a se empregar, né? Em cada caso específico, que as situações variarão de acordo com as circunstâncias. De forma que tudo isso, Coronel Dufour, foi muito útil, e nós acreditamos que essas informações aqui trazidas e aquelas que o senhor nos disponibilizou através do JOC, serão de grande valia para nós fazermos comparações e aproveitarmos o que possa nos interessar de útil do sistema de Justiça Militar do Canadá. Assim sendo, em nome do Superior Tribunal Militar, em nome do nosso presidente, o almirante de esquadra Álvaro José Pinto, das coordenadoras deste evento, a doutora ministra Maria Elizabeth Guimarães Terceira Rocha, e da nossa doutora juíza auditora Zilá Maria Calado Fadul Petersen, nós gostaríamos de lhe apresentar nossos sinceros agradecimentos. Foi realmente um privilégio tê-lo ouvido nessa tarde. Nossos agradecimentos, e nós desejaríamos também passar às suas mãos uma pequena lembrança dessa tarde magnífica que o senhor nos proporcionou, desse final de tarde.